Boa noite, dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano. Hoje nós vamos aqui fazer alguma leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então esse é o capítulo que trata da reencarnação. Eu vou ler aqui são várias as passagens evangélicas. Eu vou ler uma aqui agora, para a gente comentar. Domingo agora foi domingo de Páscoa e tradicionalmente a gente ouve falar, que a Páscoa seria a ressurreição do Cristo. Será que faz sentido, O que seria a ressurreição? Na forma como se coloca, como se tenta divulgar aí, Então Cristo teria aquele corpo ali que foi crucificado voltou à vida, É essa ideia que tentam passar, e que isso teria se dado porque como ele era filho de Deus, então um milagre se fez, E a gente sabe que não é assim. Jesus já chegou falando, eu não vim destruir a lei, então ele não ia contrariar nenhuma lei da natureza, As leis de Deus, as leis da natureza são as leis de Deus. Então ele nasceu como todo mundo nasce e morreu como todo mundo morre. Uma vez que um corpo morre, não tem como aquele corpo que morreu retornar à vida, isso é impossível, É cientificamente impossível. Foi destruído aquele corpo e uma vez que houve a destruição, que também é uma lei da natureza, não teria como aquele corpo se reorganizar e voltar novamente, Mas então por que se fala em ressurreição? Porque os judeus ali da época de Jesus, os povos ali antigos, eles sabiam que o espírito retornaria, Eles sabiam que a vida é eterna, ou seja, a vida, o espírito renasce, Eles sabiam disso, só que eles não sabiam exatamente como isso se dava. Ainda não havia um desenvolvimento ali da inteligência, dos conhecimentos, dos seus conhecimentos para compreender como é que isso se dava. É por isso que numa conversa ali de Jesus com Nicodemos, que era um fariseu, que era um doutor da lei, Jesus fala que é preciso, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. E Nicodemos não compreende, ele fala, mas como que pode nascer de novo um homem já sendo velho, Como isso é possível? E Jesus diz para ele assim, olha que interessante. Como pode um homem nascer sendo velho? Pergunta a Nicodemos. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a tua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos, como se pode fazer isso? Então era intrigante para eles, para o povo daquela época, compreender essas particularidades, Respondeu Jesus, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho. Quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes. Como creríeis se eu vos falasse das celestiais? E isso está em João, no capítulo 3. E aqui a gente compreende, Aqui está sendo demonstrado, quando Jesus faz alusão ao Consolador prometido, quando ele promete enviar o Consolador, e ele dá o motivo por que ele enviaria o Consolador, Por quê? Para restabelecer todas as coisas,
para relembrar tudo aquilo que Jesus disse que foi esquecido e para esclarecer e outras coisas mais, esclarecer tudo aquilo que ficou ali, que não ficou muito claro, que ele não pôde dizer tudo, né? Então esse é um exemplo desse, né? De que Jesus não pôde explicar. Então Nicodemos não estava compreendendo, na verdade, como que poderia um homem nascer de novo. Né? E Jesus sabia que por mais que ele tentasse ali explicar, ele conhecedor profundo das almas, né, conhece suas ovelhas, ele sabia que não era a hora dele chegar ali para Nicodemos explicar que os mecanismos ali, as particularidades da reencarnação. Ele deixou essa tarefa para o Consolador, né? O Consolador prometido que no tempo certo, quando a humanidade já tivesse ali muito naturalmente já desenvolvida, com capacidade de raciocínio, de inteligência, de conhecimentos, tudo ali avançado para que fosse muito natural, fácil essa compreensão, o Consolador viria levantar esse véu, explicar como isso se daria, que é o que acontece hoje. Nós sabemos que nós vamos reencarnar retomando, nascendo quantas vezes forem necessárias em corpos novos, né? Seres humanos nascem aos montes a todo instante, todo dia, né? Nós somos esses espíritos eternos e esse nosso espírito vai habitando, vai tomando esses corpos aí, né? Conforme seja o plano, né? Esses espíritos vão se reunir e assim nós vamos reencarnando em corpos novos a cada nova vida. É assim que se dá a reencarnação, né? Então, para a gente entender aqui, olha, a diferença entre ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Então, os saduceus eram aqueles, os materialistas, né? Eles achavam que a vida era só a vida material, morreu, acabou, então eles não acreditavam que havia nada depois, né? Agora, todos os outros grupos de judeu da época, eles sabiam que após a morte, o espírito continuava vivo, né? E que retornaria de alguma forma à vida. Só que eles não sabiam exatamente como isso se dava. Não tinha esse grau de amadurecimento dos conhecimentos ainda para compreender essas particularidades. Então, como eles não tinham essa ideia clara, eles davam o nome de ressurreição, né? Que na verdade seria a reencarnação. Então, olha só. Eles tinham noções vagas e incompletas. Eles acreditavam que o homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. E nessa questão aqui, né, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, né, ele fala o seguinte, olha, quando ele fala então quando ele fala, ele diz o seguinte, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele estabelece isso como uma condição, né? O que é ver o reino dos céus, né? O reino de Deus. O que é o reino de Deus ou o reino dos céus? É uma promessa muito boa que Jesus faz para a humanidade, né? Então, o reino de Deus, a morada de Deus, vamos dizer, prometendo como se fosse
né? A morada de Deus, o reino de Deus é todo o universo. Então temos todo um universo aí à nossa espera, né, para galgar. Temos uma felicidade imperturbável aí que nos aguarda. Então Jesus faz essa promessa para a gente de uma felicidade que nos aguarda. Mas aí a gente vai entender o seguinte, que a gente vai entender que para que a gente consiga galgar esse reino de Deus que nos aguarda, nós vamos ter que nascer várias vezes, vamos ter que reencarnar. Por quê? Porque é impossível. É impossível em uma única existência, numa única encarnação, a gente conseguir percorrer todo o caminho, né, de aprendizado necessário para chegar a essa relativa perfeição, essa condição de poder estar entrando no reino de Deus. Então, para que a gente consiga entrar no reino de Deus, a gente tem que se despojar das nossas imperfeições. Para que a gente consiga entrar no reino de Deus, a gente precisa se despojar mesmo das nossas dificuldades morais. E nós só vamos conseguir nos despojar das nossas dificuldades morais através da nossa inteligência e do nosso trabalho, consequentemente, trabalhando para isso, né? Então, e aí nós vamos desenvolvendo, né? Vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos aperfeiçoando a nossa moralidade, e aí nós vamos adquirindo condições, mas a gente vai sendo testado, né? Vai sendo testado. Uma única vida não seria suficiente para que a gente adquirisse todos os conhecimentos necessários que um espírito superior tem, né? Então, para a gente chegar na condição de entrar no reino de Deus, né, de alçar aí moradas mais felizes, nós sabemos que o espírito ele tem que estar evoluído, né? Sua inteligência ali depurada em todas as, né, em todas as áreas aí do conhecimento. Então isso em uma vida só não seria possível, né? E os seus sentimentos também já trabalhados e bem desenvolvidos ali no amor, né? E também sabemos que pelas nossas imperfeições morais, uma encarnação só também não é possível. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, estamos aí reencarnando há tantos e tantos séculos e ainda temos tantos e tantos, né? Aí pela frente até a gente se aperfeiçoar, né? Então, a reencarnação é necessária para que a gente consiga adentrar ao reino de Deus, ou seja, para que a gente consiga atingir uma condição de felicidade, né, imperturbável e duradoura, somente através das diversas reencarnações que serão ali o nosso aprendizado. Cada encarnação deve, né, que a gente perde muito tempo, mas o plano de Deus para nós, a vontade de Deus para nós seria que a gente reencarnasse bem menos do que o que a gente reencarna, ou seja, se cada nova encarnação a gente aproveitasse ela 100%, sem ali se perder, sem errar, né, como a gente faz muito, nossa, atingir esse reino de Deus aí seria muito mais rápido para nós, né? Bom, continuando aqui, olha. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, né? Nascer do corpo e da alma, renascer da água e do espírito, vamos entender o seguinte: tinha ali alguns filósofos ali muito, né? Muito antes de Cristo. Como que a ciência surgiu? A ciência surgiu da observação, né? Ela surge da observação e aí depois da observação ela vai para a parte da experimentação. Para que haja experimentação,
você parte ali de uma observação, a sua inteligência, a sua razão começa a funcionar, né? E aí a gente vai submeter aquele raciocínio que tivemos, aquela observação que aquele raciocínio que nós desenvolvemos após uma observação que fizemos, aí a gente vai tentar provar aquela hipótese, né? Fazendo um experimento, vai para a parte experimental. E aí se consegue se comprovar alguma coisa. Assim são as ciências, né? Mas ela nasce da observação e depois ela vai para a experimentação. E nesse caminho existe a razão ali no meio, né? Então existiam aí filósofos antiquíssimos, né, muito antes de Cristo, que eles observavam apenas. Então tinha aqueles que observavam a natureza, né? Hoje essa mesma observação a gente fica preocupado, mas ali na Grécia Antiga tinha filósofos que eles observando, por exemplo, após uma chuva, né, as águas, né, se formavam ali, as fossas, eles ficavam observando e viam que pouco tempo depois ali, né, aquela poça d'água, eles ficavam olhando, daqui a pouco tinha ali, né, uns vermes ali se movimentando, né? Hoje a gente fica preocupado com a dengue quando vê isso, mas acontece isso, né? Então, com base nessa observação, eles começaram a desenvolver o raciocínio, eles acreditavam de que a vida surgiu da água, né? E também quando eles observavam ali, através da evaporação da água, né? Ficava ali a terra com aquele lodo, com aquela coisa ali, né? Com aquela lama e os germes ali, né? As minhocas, alguma coisa ali. Então eles achavam realmente que as formas de vida ali surgiam através da água, né? Então é por isso que se convencionava falar que o espírito falava que nascia do corpo e do espírito. Então nascer da água representava que seria criada uma vida material ali, né? Da água. E do espírito o espírito mesmo. Então a água estava se referindo ao nascimento do corpo material, né? E o espírito que nele vai se reencarnar. Então é isso que Jesus, quando Jesus fala de nascer da água e do espírito, quando ele fala da água, ele estava fazendo alusão ao conhecimento que se tinha naquela época a respeito da constituição de um corpo físico. A ciência daquela época, que era puramente observacional, ela achava que era só isso. Depois é que a ciência evoluiu e que tivemos aí os outros conhecimentos de ver, de saber, de entender como é que se formam, né, as leis da biologia e tudo mais, como se forma um corpo, né, material. Né? Então, mas quando Jesus faz essa alusão à água e espírito, é porque naquela época em que ele falou, os conhecimentos de ciência que se tinha eram parcos, eram ali só com base nessa coisa da observação mesmo da natureza que os antigos tinham, né? De observar a natureza e ver que da água ali, passado um tempo, eles viam que se tinha uma vida ali formada, né? Então aqui, olha. Então, os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto, né? E aqui mais para frente, o espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, é uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nessa última acepção, a sequência, né? Mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe nem o que foi, nem o que será com o Espírito. Então nós
nós não lembramos, né? Pelo esquecimento do passado aí, que é providencial, nós não lembramos o que nós fomos nas vidas passadas e nem sabemos o que vamos ser na vida futura, né? Então, olha, cada nova encarnação é como se fosse um novo ponto de passar, é um novo ponto de partida, porque a gente se esquece, né? Como tem que ser. Bom, já deu o nosso tempo, né? Esse capítulo ele é muito extenso, teria muita mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. É necessário que a gente encarne, sim, né? Várias e várias vezes para que a gente atinja aí uma maturidade espiritual que vai nos garantir uma felicidade, né? As encarnações são muito bem pensadas ali no plano espiritual. Quando nós já temos um mínimo de condição, a gente participa muito ativamente ali da programação das nossas reencarnações, né? E que a gente tenha sempre essa curiosidade, né, de estar pegando esses ensinamentos que a doutrina nos traz para a gente se esclarecer cada vez mais e mais a respeito disso, porque é com essa compreensão mesmo de que somos espíritos eternos e que nós estamos aqui por um momento encarnados, que a gente deveria estar se esforçando para fazer o melhor que a gente possa, né, nessa encarnação, aproveitando da melhor maneira possível para que a gente consiga ir abreviando essa nossa jornada, tá bom? Agradeço a atenção de todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Vamos ver agora algumas questões do Livro dos Espíritos, como fazemos toda semana. Vamos ver, estamos vendo a parte 4 do Livro dos Espíritos, cujo título é Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo 1, que fala sobre penas e gozos terrenos. E estamos na parte 2 agora, cujo título é Perda de Entes Queridos. Questão 934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Resposta. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos, mas é uma consolação poder-nos comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então todos nós desencarnamos um dia e sabemos que a morte ocorre apenas para o corpo. O espírito que o ocupava aquele corpo desprende-se dele e passa a viver a vida no plano espiritual. Sabendo que continuam a existir, podemos ter oportunidade de receber comunicações deles, através do pensamento ou nas horas de sono. Pois, nesses momentos, a nossa alma se desliga do corpo e pode encontrar amigos desencarnados e mesmo encarnados, que também estejam desligados do corpo no momento do sono. Podemos ainda receber mensagens através da psicografia ou mesmo pela psicofonia. E no decorrer de nossa evolução aqui na Terra, poderá se tornar mais fácil a comunicação com os desencarnados queridos. Porém, nem sempre aquele que desencarna imediatamente pode enviar mensagens ou mesmo se comunicar pelo pensamento imediatamente. O espírito pode levar um tempo para se desligar do plano da matéria totalmente, ou seja, leva um tempo para ele se compenetrar de que está num outro ambiente, num outro momento e precisa se adaptar a ele. Encarnamos para evoluir, desencarnamos e refletimos sobre o aproveitamento da encarnação e nos preparamos para reencarnar novamente. Questão 935. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Resposta. Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro.
O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Agora vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão testemunho da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. Por nós lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. Profanação significa desrespeito ou violação do sagrado. As comunicações com o plano espiritual pedem responsabilidade e respeito. Os motivos para se comunicar com os espíritos são significativos para o aprendizado dos encarnados, também para ter notícias de entes queridos desencarnados, o que é um consolo para quem está no plano material, e ainda pode receber auxílio para curar alguém de um processo obsessivo ou mesmo tratar de um espírito que esteja confuso após o desencarne, por não entender o que aconteceu com ele. Esses são alguns exemplos. A comunicação por pura curiosidade ou como passatempo é arriscado por entre os bons espíritos não tem tempo, porque os bons espíritos não têm tempo para brincadeiras. Geralmente são espíritos levianos, brincalhões ou mais difíceis ainda que estejam presentes nessas reuniões. E, portanto, pode-se criar uma perturbação espiritual que pode evoluir para um processo obsessivo a partir dessas brincadeiras. No tempo de Kardec, esta prática era comum, mas era um tempo em que chegou a hora dos encarnados aqui tomarem consciência, tomarem conhecimento da vida após a morte do corpo, de sabermos que a morte não é o fim de tudo, mas uma etapa evolutiva que se conclui para iniciar outra. Os espíritos é que começaram com as manifestações, mas os espíritos amorosos é que estavam comandando esses acontecimentos. Eles queriam chamar a atenção dos encarnados para que viessem estudar a causa desses fenômenos e ficassem cientes de que a morte não é o fim, é apenas uma etapa da vida que é eterna. Mesmo os espíritos mais difíceis eram trazidos para as reuniões sérias pelos espíritos mais evoluídos, para que conhecêssemos o plano espiritual e os espíritos que nele viviam. Nessa época, os espíritos amorosos estavam trabalhando em nome do Cristo e protegendo para que as manifestações espíritas chamassem a atenção das pessoas, mas não prejudicassem as pessoas. Portanto, certamente havia um controle maior nessas manifestações, pois tinham um objetivo, uma causa significativa para a Terra se preparar para a Terra se preparar para uma nova fase evolutiva. Aquele momento, do século XIX, iniciou-se um novo ciclo onde todos deveriam adquirir a certeza da vida eterna e a importância de amar o próximo como a si mesmo, para chegarmos a Deus. Portanto, hoje, as brincadeiras com espíritos podem levar a processos obsessivos bem complicados, principalmente para quem nem mesmo tem conhecimento sobre a mediunidade e as manifestações espirituais. Questão 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam o espírito que partiram? Resposta: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente,
porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Estando o espírito mais feliz do que na terra, eu estou lendo agora um comentário de Kardec. Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. Faremos outra comparação. Tendes um amigo que, ao vosso lado, se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais do que material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem? A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação, numa das causas mais legítimas de dor. Com o espírito não há mais solidão, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as atribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder aguentar. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Então, com o conhecimento do Espiritismo, sabemos que a morte não é o fim, que a vida aqui é uma das inúmeras fases evolutivas que teremos antes de chegar à angelitude. Com a morte, nova fase se inicia, preparando-se no plano espiritual para reencarnar novamente. Portanto, não há motivo para parentes e amigos se desesperarem ou perderem a razão de viver. Afinal, a morte é uma passagem para o outro plano e todos que se amam se reencontram novamente. O desencarnado, caso haja permissão superior, pode visitar os parentes ou pode enviar uma mensagem através da psicografia, psicofonia ou mesmo visitar os entes queridos nas horas de sono ou mesmo durante o dia. O ente querido que partiu para o plano espiritual está melhor do que estava quando encarnado. De um modo geral, já cumpriu o que tinha a fazer aqui. Sentimos saudades, mas não podemos entrar em desequilíbrio, porque o desencarnado sentirá a aflição dos parentes em desespero e se sentirá infeliz quando poderiam estar se sentindo bem por terem finalizado a encarnação, finalizado a sua tarefa na encarnação. Principalmente se cumpriu todos os seus deveres. Deus fez suas leis iguais para todos e ninguém desencarna antes da hora. Aquele que desencarna já fez o que tinha que ter realizado aqui e estará bem no plano espiritual, mas sofrerá mesmo assim se seus parentes ficarem inconsoláveis. Precisamos entender que Deus é perfeito em tudo o que faz.
Nós precisamos ser mais humildes e compreendermos e confiarmos em nosso Criador. Agora vamos ver o item 3, que fala sobre decepções, ingratidão e quebra de afeições. Questão 937. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Resposta: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça, que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então vemos que Kardec escreveu: fora da caridade não há salvação. O importante é fazer o bem. O ingrato aprenderá um dia a fazer o bem. Ser bom e caridoso é uma conquista possível e necessária para a verdadeira felicidade do ser humano. A gente vê e sente a ingratidão do outro, mas será que nunca fomos ingratos? Será que percebemos que fomos ingratos com alguém ou achamos que estávamos no nosso direito? E nem pensamos na necessidade do outro? E muito menos pensamos que a necessidade de alguém hoje pode ser a minha necessidade amanhã. Se criticarmos esta ou aquela dificuldade do outro, paremos para pensar se não temos as mesmas dificuldades, pois vemos nos outros aquilo que somos, pois vemos o que pensamos, e o outro é o nosso espelho. Jesus é o nosso modelo, como ele agiria nesta ou naquelas circunstâncias que estamos vivenciando. É uma pergunta para fazermos nos momentos de dúvidas, de mágoas e outras dificuldades. Questão 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Resposta: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Então vemos que fazer o bem, querendo ser agradecido, não é fazer o bem exatamente. Afinal, passamos por necessidade que não podemos retribuir, mas podemos fazer o bem a outro que precise de nós. O cristão procura fazer o bem sempre que pode. Vejamos esse versículo que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Portanto, o cristão não escolhe a quem auxiliar, mas auxilia quem está próximo e precisa de amparo, sem se importar se é um amigo ou um inimigo. Quanto à ingratidão, como diz o Espírito, um dia o ingrato reconhecerá seu erro e se modificará, procurando reparar a falta. Aquele que faz o bem deve agradecer a Deus a oportunidade de ser aquele que auxiliou e não aquele que estava precisando de auxílio. Além do mais, aquele que faz o bem não é esquecido pelo Criador e encaminhará alguém que possa auxiliá-lo no momento certo. Questão 938A. Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora,
Disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Resposta: sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais, por isso é o meio de vos elevardes sobre eles. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade, que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma ventura recusada ao egoísta. Então, para finalizar, eu vou ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. O texto refere-se a Deus que faz de tudo para que possamos evoluir, criando situações diferentes conforme as nossas possibilidades, nossos entendimentos, mas nos iludimos e paralisamos o nosso progresso. Nosso Criador não desiste de suas criaturas e, através dos seus mensageiros, vem nos auxiliar em nossas provas. A riqueza e a pobreza, o sofrimento e a luta, a beleza ou a falta da beleza são os espinhos, as oportunidades, são os recursos oferecidos do Cristo para nosso benefício em nome do Pai. Então vou iniciar a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, o capítulo 150, com o título de Aguilhões. E inicia com uma frase do Novo Testamento. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus está em Atos, no capítulo 9, versículo 5. Agora o comentário de Emmanuel. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídas pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Finalizando nossas reflexões de hoje, vibremos pela paz no nosso planeta, para que possamos não retardar a entrada de uma nova fase evolutiva, onde haverá respeito e dignidade de uns para com os outros e ninguém quererá ser melhor e maior do que o outro.
Que Deus nos auxilie a termos bons pensamentos e boas atitudes conforme as leis divinas. Boa semana a todos e confiemos em Deus.